Este episódio pode conter informações e conteúdo mais sensíveis. Imagina viver cada dia como se estivesses num furacão, sem saber se vais ser atingido pela calma ou pelo caos. Um mundo onde emoções não têm travão, onde cada palavra, cada gesto pode mudar tudo. Eu chamo-me Gonçalo e bem-vindos ao Ponto de Fuga. Hoje vamos entrar na mente, no coração e na vida de quem sente tudo intensamente. Antes de começarmos, queria tentar explicar-vos o que é viver com um transtorno de personalidade, neste caso borderline. Quem é borderline sente o mundo com intensidade extrema, seja alegria, raiva, tristeza ou medo. Tudo surge mais intenso e muitas vezes sem aviso. O que para alguém pode parecer uma reação pequena, para quem é borderline é uma experiência profunda e complexa. É importante não confundir o borderline com bipolaridade. Na bipolaridade, os altos e baixos duram dias ou semanas, enquanto no borderline podem mudar em meros minutos, dependendo apenas de uma conversa, de um gesto, de um olhar. Esta rapidez torna tudo mais imprevisível e por vezes mais complicada de gerir. As minhas emoções, como eu disse, não têm qualquer tipo de travão. Às vezes sinto-me completamente vivo, como se pudesse tocar o mundo com intensidade máxima, mas noutras vezes sinto apenas um vazio profundo, um buraco silencioso que parece engolir tudo à minha volta. Mas hoje eu quero falar sobre algo que me acompanha todos os dias, algo que molda como penso, sinto e vivo. Não é um diagnóstico, não é um rótulo clínico, é uma experiência real de viver com isto, na pele, na mente, no dia a dia. Eu desde pequeno, desde criança, que haviam sinais. Lembro-me de pequenos momentos, mas marcantes, como uma ansiedade intensa quando algo não corria como esperado, uma tristeza profunda por motivos que para os outros pareciam insignificantes, e a sensação de que algo dentro de mim estava sempre à beira de explodir. Passei anos sem compreender, acreditando que era apenas sensível demais ou que reagia exageradamente às circunstâncias à minha volta. Mas na minha adolescência comecei a notar padrões. Os meus sentimentos eram mais intensos, mas também eram mais instáveis. Identificava-me como sintomas de depressão e ansiedade, mas ninguém nunca sequer tentou entender nem perceber. E foi só há cerca de 2 anos, mais ou menos, que comecei a pesquisar sobre transtornos de personalidade e descobri o termo borderline. De repente, depois de um bom trabalho de pesquisa e obter conhecimentos, começou tudo a fazer sentido. E eu não estava a exagerar e também não estava sozinho. E finalmente encontrei um nome para o que eu sentia desde pequeno. Perceber isso foi ao mesmo tempo estranho e libertador. Estranho porque implicava aceitar que as minhas reações não eram normais, segundo os padrões comuns da nossa sociedade. Mas também foi libertador porque finalmente havia explicação para o caos emocional que eu sentia. O ponto de fuga começa com este tema porque considero que é um tema pouco falado, especialmente em Portugal, e porque quero também partilhar a minha realidade com vocês, sem qualquer tipo de filtros, mostrando tanto o lado intenso quanto o lado mais calmo deste transtorno. Viver com emoções que parecem um furacão é como estar constantemente no epicentro de uma tempestade. Pequenos gestos, palavras ou até o silêncio de alguém podem gerar ondas de emoção que para os outros seriam imperceptíveis, mas uma frase dita de forma neutra pode facilmente disparar raiva ou tristeza durante horas. Eu muitas vezes ouvi: estás a exagerar, mas acreditem, não é exagero nem nunca foi. É uma resposta natural de um cérebro que sente em volumes que a maioria não consegue imaginar. Às vezes é raiva, outras vezes tristeza, medo ou até o vazio. E há dias em que é tudo junto, uma mistura impossível sequer de separar, quando as pequenas coisas que desencadeiam crises são variadas.
Por exemplo, um amigo que não responde a uma mensagem, um familiar que diz algo sem pensar, ou até um colega que repete algo que me irrita. Tudo isto pode transformar o meu dia num turbilhão de emoções. Dentro da minha cabeça, estes picos são completamente confusos. Às vezes sinto apenas um vazio, como se nada existisse dentro de mim. Outras vezes é raiva pura. É muito difícil de controlar. Eu nem sempre consigo perceber quando estou prestes a entrar neste estado. Algumas vezes só entendo depois de já ter acabado, já ter passado. E algumas das vezes é só porque alguém me disse que falei mal, que fui agressivo na minha maneira de falar. Mas eu, no momento da crise, não consigo entender, não tenho a percepção disso. E há dias em que a reação emocional é imediata e intensa, e outras em que a emoção surge lentamente, crescendo silenciosamente até explodir. Este padrão imprevisível torna as relações, o trabalho e até a vida cotidiana complexos de gerir. A instabilidade da identidade é uma das características mais marcantes do borderline. Nem sempre acordo sentindo-me a mesma pessoa de ontem. Às vezes acordo já com uma crise, ou frustrado, sem paciência, com uma sensação de que perdi uma parte de mim mesmo durante a noite. Explicar isto a alguém que não vive com o borderline ou que não tem conhecimentos sobre é complicado. Eu normalmente tento sempre usar palavras simples, mas é sempre uma descoberta para mim e para quem escuta, porque o borderline leva-nos a questionar constantemente quem sou hoje, por exemplo, ou quem serei amanhã. O sentimento de vazio, que é o segundo mais presente na minha personalidade, sendo o medo ou o abandono o primeiro. Eu tento sempre preencher este vazio com hobbies, atividades, trabalho, música. Por exemplo, eu gosto imenso de escrever poesia, gosto imenso de desenhar. Eu tento sempre abstrair-me com este tipo de hobbies. E neste momento estou a usar também este podcast com o mesmo efeito. Acaba por ser uma âncora, algo que me mantém conectado enquanto tudo o resto parece instável. Mas mesmo quando estou ocupado, o vazio continua lá. É mais silencioso, mas continua. Lembrando-me sempre que sentir intensamente também significa conviver com espaços internos vazios. Quanto aos relacionamentos, os relacionamentos neste transtorno são desafios diários. O medo do abandono é profundo e influencia tudo. A forma como me aproximo, a forma como me afasto, a intensidade da minha ligação com essa pessoa. Eu tento sempre estar perto das pessoas para que não me deixem, mas também há sempre o risco de me afastar antes de sofrer, com esse receio de me magoar, posso acabar por me afastar para não sofrer futuramente. Eu já perdi alguns amigos ao longo da vida. Pequenos mal-entendidos ou interpretações diferentes tornam-se barreiras. Hoje entendo que isso não aconteceu por acaso. Cada perda reforça o medo de ser deixado sozinho. Um sentimento que no borderline é multiplicado por 3 no mínimo. É sempre muito mais intenso do que uma pessoa que não vive com o borderline. O amor em si ainda é mais complexo. Amar alguém com borderline exige paciência, compreensão e resiliência. Ver alguém que se ama a autodestruir-se é doloroso, mas faz parte da intensidade que sentimos. Nas amizades, o desafio é semelhante: manter laços sem julgamento, aceitar vulnerabilidades, aprender a conviver com a intensidade do outro. Quanto à culpa e à raiva, é quando sinto que alguma coisa não me corre bem, a culpa surge logo, é como se fosse imediato. Acabo por me sabotar muitas das vezes e não penso racionalmente. Apenas o pensamento que existe cá dentro é: quero aliviar esta dor intensa. Só que não é uma dor física, é uma dor mental, psicológica. Mas depois vem a raiva, a frustração comigo mesmo, e o ciclo precisa ser rompido, mas com esforço consistente. Aprendi a lidar com estas crises através da terapia, medicação e pequenas âncoras diárias, os hobbies, prontos. Mas cada atividade é uma forma de canalizar energia e equilibrar o caos emocional. O vazio é algo que assusta tanto quanto a dor intensa. Não é tristeza, é ausência. Um silêncio obriga a confrontar quem somos,
sem distrações, mas mesmo assim também é um espaço de reflexão, de autoconhecimento, de construção de estratégias para enfrentar a intensidade. Aprender sobre mim mesmo é um processo contínuo. Cada sessão de terapia, cada conversa, cada reflexão ajuda a transformar a intensidade em consciência. É um trabalho de paciência, esforço e autocompreensão. Eu, neste momento da minha vida, já vejo o borderline como parte de quem sou, mas não como uma doença que define completamente, mas como característica que influencia como experiencio a minha vida. A intensidade emocional, se bem compreendida, é uma força invisível, silenciosa, mas poderosa, muito poderosa. Para quem vive com isto, só tenho a dizer: não estás sozinho. A intensidade que sentes não é fraqueza, é parte de ti que pode ser canalizada, compreendida e usada como força. O ponto de fuga é o meu espaço seguro. Aqui posso partilhar fragilidades e celebrar momentos de felicidade extrema. No borderline a vida não é nem 8 nem 80, é literalmente 8 ou 80. Eu espero que este episódio permita aos ouvintes sentir empatia, compreensão e esforço. Para quem vive com borderline, quero que se sintam acolhidos. Para quem não vive com, é uma oportunidade de olhar para o mundo de forma diferente, de compreender dilemas pouco falados. No entanto, também não posso deixar de referir os lados bons que não são bons, mas são os momentos felizes de viver com este transtorno. Quando uma das crises de raiva ou depressiva passam, normalmente o que segue a seguir é a hipomania. A hipomania que é que consiste? Consiste em sermos um bocadinho mais, não é egocêntricos, mas termos um bocadinho mais de amor próprio, visual pelo menos, e queremos ter motivação para fazer algo, seja escrever, desenhar, gravar este podcast, por exemplo. Acaba sempre por haver este tipo de crise, entre aspas crise, mas que é positivo, porque acaba por desbloquear um pico de criatividade enorme e no meu caso resulta pode demorar meses, semanas, este pico de criatividade. Mas claro que, como em tudo, o ponto negativo acaba sempre por ser superior na nossa consciência. Mas é neste tipo de sentido que nós temos que nos agarrar. Temos que nos agarrar às partes positivas, não às negativas. Apesar de que falar é fácil, eu sei, mas tento sempre viver assim, cada dia de forma intensa, mas não no extremo. Tento sempre controlar isto. Outra coisa que eu queria falar também neste episódio é a situação que eu mencionei acima, mas queria ressaltar outra vez. Num relacionamento é preciso compreensão de ambas as partes. É preciso conhecimento e autoconhecimento para nos tentarmos ajudar mutuamente. Apesar de que, se houver uma discussão, o primeiro pensamento de um border é: eu vou-me embora daqui, eu não posso estar aqui, eu vou-me magoar outra vez como já me magoei no passado. O pensamento logo não é o vou tentar resolver, vou tentar perceber, não. O pensamento é sempre o oposto. No entanto, é preciso afastar-me um bocadinho, respirar fundo, apanhar ar e pensar: ok, o que é que aconteceu aqui? O que é que eu posso melhorar com isto? Isto é uma crise, então eu posso melhorar, posso tentar controlar, posso ver se tenho razão ou se não tenho razão, e muitas das vezes não tenho razão, porque é 100% coração, zero... Como é que eu ia dizer? Não é racional. O que sentimos é 100% emoção, zero racional. E acaba por ser complicado, e acredito que seja um desgaste enorme para a pessoa que vive com outra que seja border, porque a pessoa em si também tem os seus problemas, claro, e estar mais com um encargo em cima, isto é a minha visão, estar com um encargo
hum, pode deixar-nos a pensar, ok, esta pessoa tem os seus problemas, no entanto está aqui a tentar apoiar-me, a tentar perceber mais sobre mim mesmo, mas como é que eu posso ajudá-la a tentar ajudar-me se nem eu próprio consigo perceber bem o porquê das coisas, de como é que eu me sinto, de quando é que estou em crise, de quando é que não estou em crise. Quem é o borderline nunca pode desistir de tentar aprender mais sobre si mesmo, porque por muito que nós possamos pensar que já sabemos tudo sobre nós e de como o nosso cérebro está a funcionar e de quando é que poderá ocasionalmente surgir uma crise, nós nunca sabemos. É, é instável neste aspecto ser borderline, porque é um trabalho muito intenso, requer paciência e eu no meu caso precisava mesmo de ajuda profissional. Eu, nas pessoas que eu conheço que são borderline também sei que só com a ajuda profissional é que conseguem manter e controlar minimamente os seus picos, mas não é fácil. Mas também temos sempre de pensar que não estamos sozinhos. Houve um tempo em que sempre quando eu pensava em que tinha que ir às compras ou pensar sequer que tinha que ver pessoas à minha frente era o suficiente para começar a entrar em crise, fosse propositada pela ansiedade ou pelo border, porque muitos profissionais, digamos assim, desvalorizam o borderline dizendo que é apenas um efeito da depressão, que são só oscilações de humor derivados da depressão, mas são situações completamente diferentes e para quem vive na pele sabe perfeitamente disso. Eu sou diagnosticado com depressão, ansiedade e borderline e já tive crises depressivas, já tive ataques de pânico e também já tive muitas crises de borderline. E acreditem, são coisas totalmente diferentes. As crises de borderline não consigo explicar bem como é que são. Eu neste episódio tentei explicar mais ou menos a minha experiência de vida com essas crises, mas não é possível explicar muito melhor sem que a própria pessoa o sinta, sem ver essa realidade pessoalmente. Uma das outras técnicas que eu adotei, principalmente à noite, quando é suposto dormir, é ouvir música. Meter dois fones e ficar simplesmente a ouvir música calma, mesmo não seja calma, só música, consegue-me acalmar imenso. Porque naquele momento em que eu estou deitado é quando mais coisas passam pela cabeça. Seja o vazio, seja a raiva, seja algum episódio depressivo, porque me lembro de alguma coisa negativa com alguém da minha família ou da minha vida em si. A música normalmente consegue aliviar esses sintomas, essa dor, e acabo por conseguir relaxar e adormecer. Pode não resultar para toda a gente, como por exemplo há muita gente que eu sei que escrever um diário emocional é ótimo, é perfeito e que realmente ajuda. E aconselho a fazerem se funcionar com vocês. Comigo, por exemplo, escrever um diário emocional não é possível, porque se fosse no meu caso, eu tinha que escrever todos os dias e depois tinha que ir ler o que é que tinha acontecido naquele dia. Porque eu no momento posso estar a escrever que estou farto de muita coisa e no dia a seguir o pensamento é totalmente diferente e depois vou ficar a pensar, ok, então, mas eu estava assim e agora estou assim? Não, há aqui alguma coisa. E provavelmente, se eu fosse ler um episódio negativo, estando eu numa fase boa ou positiva ou feliz, seria provavelmente um meio caminho andado para relembrar-me de que não estou bem ou que não é suposto eu estar bem. Porque o pensamento é ok, estou sempre mal, as crises são automáticas, são inesperadas, mas já estou a contar com elas. Por isso acabaria por não ser comigo não resulta, mas para muitas pessoas eu sei que resultam. E assim chegamos ao fim deste episódio, mas o fim aqui não é final, é apenas uma pausa, um momento para respirar, refletir e absorver tudo o que partilhei com vocês.
porque viver com borderline é isso mesmo. Não há finais definitivos, não há respostas simples, não há linhas retas. É uma viagem constante entre extremos, entre tempestades e calmarias, entre momentos de silêncio absoluto e explosões de emoções que parecem consumir-nos inteiros. O Ponto de Fuga não é apenas o nome deste podcast. Para mim tornou-se realmente um espaço de verdade. Um espaço onde posso olhar para dentro, sem máscaras, sem medo de julgamento. Aqui posso falar das minhas fragilidades, dos meus medos mais profundos, mas também das pequenas vitórias que muitas vezes passam despercebidas para os outros. Porque cada dia em que consigo atravessar o turbilhão das emoções que me prendem, é por si só uma vitória. Viver com o borderline significa sentir um mundo com intensidade multiplicada. Cada sorriso, cada gesto de afeto, cada palavra tem um peso que não pode ser medido. E ao mesmo tempo, cada rejeição, cada mal-entendido, cada perda deixa cicatrizes profundas. Porque o medo do abandono não é apenas uma ideia, é uma presença constante, silenciosa, que nos molda, nos influencia e muitas vezes nos desafiam a sobreviver. E é estranho, mas também há beleza nisso, claro. Há beleza em sentir tudo tão profundamente, em viver momentos de euforia que parecem tocar o céu. E, mesmo nas quedas mais dolorosas, aprender a levantar com alguma força escondida, com algum conhecimento que ninguém nos pode tirar. Aprendi que intensidade não é fraqueza, aprendi que sentir não é falhar, mas também aprendi que cada pedaço do caos que há dentro de mim também é parte daquilo que me torna humano. Ao longo da vida, e especialmente nos últimos anos, descobri que borderline não define apenas sofrimento, define também possibilidades. Possibilidades de autoconhecimento, de empatia profunda, de compreensão para com outros que vivem realidades invisíveis. Porque quando alguém vê o mundo desta forma, aprende rapidamente que cada gesto, cada palavra, cada olhar tem significados que muitos poucos notam e que são muito profundos na nossa sociedade. Aprende a valorizar o que parece pequeno, aprende a proteger o que é importante e, acima de tudo, aprende que, apesar das tempestades internas, ainda é capaz de criar beleza. Este episódio foi sobre isto. Mostrar a realidade, viver no limite, mas também tentar mostrar que há força aí dentro. Que há capacidade de amar, de criar, de transformar dor em algo que faça sentido. Que mesmo no caos, mesmo nas crises, há pequenos momentos de calma, de paz, de alegria. Momentos que talvez outros passem despercebidos, mas que para nós são como a luz no fim de um túnel interminável. E espero que, como disse anteriormente, ao ouvirem este episódio do Ponto de Fuga, cada um encontre algo que ressoe consigo. Para quem vive com borderline, que saiba que não está sozinho. Que o que sentem não é exagero, não é drama, mas também não é uma falta de caráter. É intensidade, é sensibilidade e é humanidade. Para quem não vive com isto, que possam compreender que há mundos internos complexos e profundos, realidades emocionais que raramente aparecem na superfície, mas que existem e pedem atenção, compreensão e empatia. Se há algo que desejo profundamente que cada pessoa leve este episódio, é esta mensagem. A intensidade não nos define apenas pelo caos que traz, define-nos também pela capacidade de sentir profundamente, de criar significado, de crescer mesmo quando tudo parece instável e que há sempre, em algum lugar, uma ponte entre o abismo e a calma, entre o furacão e o silêncio. E é essa ponte que nos permite continuar, um dia de cada vez, uma respiração de cada vez. Porque, no fim das contas, viver com borderline é aprender a dançar no limite, a encontrar beleza na instabilidade e a reconhecer que cada pedaço de nós, mesmo os mais complicados, merecem ser vividos, compreendidos e respeitados. Então, mesmo quando parece que tudo é demasiado intenso, mesmo quando o vazio parece consumir tudo, há sempre algo que vale a pena segurar. A nossa própria essência, a nossa própria intensidade, a nossa própria vontade.
E então, talvez, essa intensidade, quando bem canalizada, possa realmente ser uma força maior do que alguma vez imaginaste. Temos é que pegar nela e virá-la do avesso, de forma a que ela nos seja favorável e não que nos destrua. Porque, no fim, a vida não é sobre controlar cada emoção, mas sobre aprender a atravessá-las. E no ponto de fuga, é exatamente isso que tentamos fazer: atravessar o caos, encontrar a calma e reconhecer que, mesmo nas profundezas, há uma certa beleza. Obrigado por terem chegado até aqui, obrigado por ouvirem o segundo episódio do Ponto de Fuga, e lembrem-se: viver no limite não significa viver em fracasso, significa viver em intensidade, viver em verdade e viver plenamente. Obrigado mais uma vez e até ao próximo episódio.